Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro no Zoom, o nosso 13º encontro aqui no Zoom. Hoje nós vamos receber o amigo Wagner Mota, que é autor, palestrante e mentor de carreira. E antes de tudo, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Sejam todos muito bem-vindos neste sábado pela manhã. Wagner, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Agradeço a sua presença aqui. E hoje você vai falar sobre um tema que é super importante, o código da realização. Mais resultados com menos ansiedade. Vamos lá, o palco é seu, Wagner. Obrigado, Bianca. Bom dia. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês e espero que essa palestra possa colaborar, possa contribuir aí no dia a dia de vocês, pessoal. Então, vamos lá, Bianca, vai ser um desafio aqui, essa é uma palestra de 60 minutos e eu vou procurar fazer aí em 35, que é o que a gente combinou. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho reparado nas conversas, nas empresas, nas mentorias de carreira, uma grande insatisfação de uma série de pessoas no que diz respeito a fazer muita coisa, trabalhar demais, mas entregar e realizar efetivamente pouco daquilo que se espera. Então, essa é uma constante reclamação que a gente vem acompanhando, aí tanto de pessoas que estão dentro das empresas, quanto de empreendedores. Pode passar, por favor, Bianca. Então, essa é a principal reclamação. A falta de efetividade, sabe? A falta de entregas efetivas. Pode avançar, Bianca. Nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados, que é um dado do IBGE, mas infelizmente agora na pandemia esse número já aumentou bastante. Diversas empresas acabaram reduzindo o quadro de pessoal, muitas delas acabaram reduzindo também os salários, então é mais um componente bastante importante para a reflexão e que tem gerado preocupação nas pessoas. Muitas pessoas extremamente qualificadas e perdendo as suas posições e tendo dificuldades em uma recolocação. Então, também a gente vem percebendo essa incidência bastante grande aqui no país. Pode avançar, Bianca. E aí também as pessoas que não estão neste quadro de desemprego estão trabalhando e trabalhando muito mais, até para poder manter a posição, então acabam trabalhando muito mais, mesmo que no home office é muito comum as pessoas começarem a trabalhar logo cedo e quando vão ver 9 horas, 10 horas da noite, e elas estão ali trabalhando, estão exaustas, muitas vezes não conseguem brincar com os filhos por falta de energia, falta de disposição. Então, esse é um elemento que está muito presente também nesse ano de 2020. Por favor, Bianca. O tema da ansiedade, pessoal, é um tema que eu já vinha falando há algum tempo. Em 2003, eu passei por uma situação bastante impactante na minha vida. Naquele ano, não existia ainda a palavra burnout, né? A gente não ouvia falar sobre isso. Mas foi isso que aconteceu comigo. Foi um esgotamento pelo trabalho. Então, eu sofri demais, eu me afastei do trabalho durante 70 dias.
foi muito complicado, tive que tomar medicação. Então, foi um momento muito, mas muito impactante mesmo da minha vida. Isso há 17 anos atrás, em 2003. Então, a partir dali, eu comecei a conhecer algumas técnicas, principalmente orientais, a medicina oriental chinesa, a meditação em movimento, me fez tão bem, principalmente a meditação em movimento, que eu me tornei instrutor dessa prática e comecei a dar aulas dessa prática. E comecei a levar essa mensagem para as pessoas, para tomarem cuidado com a questão da ansiedade. E a ansiedade que eu falo aqui não é aquela ansiedade mais leve, que pode até ser favorável para nós, dar aquele empurrãozinho. Não é isso que eu comento aqui. Eu estou falando do transtorno de ansiedade, e que, infelizmente, o Brasil é o campeão mundial de transtorno de ansiedade. Do mundo inteiro, maior incidência de ansiedade está aqui no nosso país. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, porque os impactos são muito, muito complicados na nossa vida. E pensando em termos de recursos financeiros, o burnout, que é o esgotamento do trabalho, ele gera aí um prejuízo econômico-financeiro no país de 80 bilhões de dólares. Não são milhões, são bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, a gente tem o prejuízo do ser humano, que está passando por aquela situação muito complicada, e nós temos um prejuízo enorme aí, porque muitas vezes o empregado acaba se afastando, depois ele acaba retornando, muitas vezes ele é demitido, ele move uma ação trabalhista, a empresa tem que contratar um novo profissional, tem que treinar novamente esse profissional. Então, todo mundo sai perdendo, ninguém ganha. Então, eu tenho levado essa mensagem em todas as formas de mídia, na televisão, no rádio, jornais, para que a gente possa realmente atentar para este problema e saber como lidar com ele. Pode avançar, por favor, Bianca. Então, a partir de 2003, com esse problema que eu tive, eu priorizei a minha saúde, porque eu focava muito em resultados, e os resultados vieram na empresa, mas eu tive um problema sério de saúde. Então, a saúde é a base da nossa vida. Então, a partir dali, eu comecei a criar uma metodologia, né? Então, em primeiro lugar, aplicando na minha vida, acabou gerando mais equilíbrio, e aí, aos poucos, devagarzinho, eu fui vendo o que dava certo, o que não dava certo, até mais recentemente poder criar um método, que é esse método Código da Realização, que permite que a gente consiga atingir os nossos resultados, mas com equilíbrio, com gestão da ansiedade. E aí, através desse método, a gente consegue economizar tempo, energia e dinheiro. Pode avançar, Bianca. Pode ir. Então, o primeiro passo do método é justamente a construção da base. Então, aqui nós estamos diante daquilo que é mais importante. O método ele possui 5 passos, e o primeiro passo é a base, e nós vamos falar de práticas de atenção plena. Práticas de atenção plena. E aqui, para quem é sedentário, por exemplo, quando eu começo a praticar alguma atividade física, eu já começo a perceber alguns benefícios. Agora, o que vai trazer uma revolução na vida de vocês não é uma atividade física. É o que eu vou falar logo em seguida. Pode avançar, por favor. Pode ir. Quais os benefícios dessa prática que eu vou mostrar em seguida vai trazer para a vida de todos nós? Redução do estresse, vai combater a obesidade, vai diminuir os riscos
infarto, vai aumentar o nosso foco, a nossa criatividade e a nossa produtividade. Pode avançar, Bianca. Então, eu estou falando aqui para vocês da meditação. Tá? Então, a meditação ela tem essa capacidade de nos propiciar todos esses benefícios. E eu, a partir de 2003, comecei a meditar. Então, são 17 anos de meditação, todos os dias. Então, todo dia eu levanto, a primeira coisa que eu faço é a minha meditação. Então, a meditação é o passo número 1 do método. E as grandes empresas já estão percebendo isso e estão trazendo para dentro das empresas essas práticas meditativas. Isso é muito bom, porque acaba desmistificando alguns elementos que nós tínhamos no passado, né? Então, no passado, nós ouvíamos que a meditação tinha que ser algo difícil, complexo, e isso não é verdade. A meditação precisaria estar relacionada especificamente a um tipo de religião, e também não é verdade. Então, nós tínhamos uma série de mitos, e eles foram sendo desmistificados a partir dessa inserção do mundo empresarial. Isso é bem legal. Pode ir, por favor, Bianca. Eu gosto muito desse autor, o Harari. Ele tem 2 obras bem famosas, que é o Sapiens e o outro livro, Homo Deus. Mas este livro que eu coloquei aqui para vocês, que é 21 lições para o século XXI, aqui ele demonstra que o que revolucionou a vida dele foi justamente a meditação. Então, eu trago aqui justamente para citar um autor, além de diversos autores que falam dos benefícios da meditação. Pode ir, por favor, Bianca. O Google, em 2007, criou um programa que se chama Busque Dentro de Si. Então, é um trocadilho. Nós sabemos que o Google é um buscador externo, e aí ele criou esse programa Busque, mas não busque externamente, busque dentro de si, né? Que é um programa voltado basicamente para práticas meditativas. Um programa voltado para os colaboradores que deu tanto certo, tão certo, que eles passaram a vender esse programa para fora. Então, hoje, cada um de vocês que tiver interesse, podem fazer este programa, não precisam ser colaboradores do Google. Tá? É um programa muito bacana, eu tenho todo esse material e é muito legal. E fez e faz toda a diferença, tanto para quem é do Google e para quem já passou por esse processo também. Apenas para reforçar como as empresas estão entendendo que as práticas meditativas são muito importantes para a nossa saúde do ser humano e também para o desempenho profissional. Aumento de foco, criatividade, atenção plena. Então, nós temos essas evidências. Pode avançar, por favor, Bianca. Tem um botãozinho aí de play, se você conseguir apertar para nós. Aí embaixo, isso. Então, o que acontece, gente? Você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então, num momento como esse de pandemia, por exemplo, por enquanto a gente não pode parar a pandemia, nós não temos a vacina. Então, nós precisamos aprender a lidar com essa situação, com essas circunstâncias. E a ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade, o estresse. Muitas vezes eu não vou conseguir evitar aquela circunstância, aquela situação, mas eu posso aprender a lidar com ela, aprender a fazer a gestão da ansiedade. Por isso que a base do método leva em consideração justamente essa questão, porque todos nós precisamos estar saudáveis para poder atingir os nossos objetivos. Pode ir, por favor, Bianca. Agora eu vou entregar para vocês aqui uma ferramenta prática, tá bom?
A elite da Marinha norte-americana utiliza essa ferramenta em momentos de grande estresse. Então, em momentos de grande estresse, eles usam essa ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês. Ela é muito simples e por isso que ela é eficaz. Tudo aquilo que é muito complexo, geralmente não dá certo. Pode avançar, por favor, um slide, Bianca? Então, aqui vocês vão entender facilmente essa ferramenta e vão poder usar, saindo daqui, vocês já podem usar essa ferramenta. Então, se eu estou estressado, se eu estou ansioso, ou se eu sei que vou participar de uma reunião, de uma conversa, de uma discussão que vai me deixar ansioso, eu posso utilizar essa ferramenta, chama Box Briefing. Como que eu vou fazer? Então, tem aquela setinha ali para cima, ela representa o quê? Eu vou inspirar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Quando eu chego lá em cima, eu vou reter o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou descer ali naquela setinha, soltando o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Cheguei lá embaixo. Eu vou reter o ar novamente, contando até 4. E aí eu fechei esse ciclo do quadrado. Quando eu fechar esse ciclo do quadrado, o primeiro ciclo, eu vou fazer mais 3. Ou seja, são 4 ciclos de 4. Tá? Então, é muito simples vocês gravarem. Essa figura aqui é para vocês memorizarem e usarem essa ferramenta para toda a vida. Para toda a vida. Seja vocês, seja um parente, um amigo que esteja passando por um momento de ansiedade, que infelizmente é muito comum em nosso país. Tá bom, pessoal? Então é muito simples. Guardem essa figura que vocês vão conseguir ter essa ferramenta para momentos de ansiedade, momentos de estresse. Tá bom? Relembrando, 1, 2, 3, 4. Eu vou inspirar, retenho o ar, 1, 2, 3, 4, solto o ar, 1, 2, 3, 4, retenho o ar, 1, 2, 3, 4. Faço isso por 4 vezes. Tá bom? Pode ir, Bianca. Então, você já tem uma ferramenta aí gratuita para usar e para terem benefícios na vida de vocês. Mais uma ferramenta. Vocês já ouviram falar demais de mindfulness, né? Então, eu vou dar uma ferramenta para vocês, que não é mindfulness, é heartfulness. Então, vocês vão colocar as duas mãos na altura do coração, porém, neste ponto central aqui. Então, eu vejo a altura do meu coração e neste ponto central eu vou colocar as minhas duas mãos aqui, tá? A altura do coração, neste ponto central. E o que eu vou fazer? Eu vou inspirar e expirar profundamente 10 vezes. Durante esse processo de inspirar e expirar, eu também começo a sentir as batidas do meu coração. Vou sentindo as batidas do meu coração e faço este processo por 10 vezes. Ao final, vocês estarão muito mais tranquilas, tá? Então, é uma segunda ferramenta que vocês podem usar tranquilamente aí, tá bom? Bianca, vamos lá. Tem que acelerar aqui porque tem muito conteúdo para entregar para vocês. Passamos aí do passo 1, nós vamos para o passo 2. Então, lembrando, a base eu construí através de práticas meditativas. Levantei logo cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a minha meditação. Fazendo a minha meditação, vocês imaginem o seguinte, eu tenho um smartphone. Então, o smartphone, quando você compra, ele é super ágil, ele é veloz, ele processa as informações rapidamente. Quando eu vou instalando aplicativos, o que acontece com o meu celular? Ele começa a travar. A nossa mente funciona da mesma forma. Da mesma forma. Tanto é que já existe um termo chamado infodemia.
Infodemia, pelo excesso de informações. Então, a gente começa a receber uma série de informações e isso gera confusão mental. Confusão mental. E aí eu não sei por que eu não tenho foco, por que eu não consigo ser criativo, tá, gente? Então, fazendo a meditação logo cedo, é como se eu limpasse o meu celular de manhã. Então, eu limpo o meu celular de manhã, ele passa a ser um celular novo, que é o meu cérebro. Passo 1, meditei, fiz uma higiene mental no meu cérebro. O meu cérebro volta a atuar como se fosse um cérebro novo, preparado para o dia. Depois disso, eu vou para o passo 2, que a gente vai entrar agora. Passo 2, projete a sua vida e atinja os seus objetivos, as suas metas mais rapidamente. Pode ir, por favor, Bianca. Em um evento que eu participei aqui em São Paulo, eu encontrei nos bastidores o Célio Antunes. O Célio Antunes, ele é o dono da Impacta. A Impacta é um grande império, né? Mas a Impacta começou muito pequenininha, era uma empresa muito pequenininha, e ele contou neste dia, ele deu 2 conselhos neste evento, quando ele estava lá no palco. Falou, olha, gente, eu vou dar 2 conselhos para vocês. Para o futuro, né, e esse evento faz uns 3 anos, foi 2017. Para o futuro, pensem na indústria 4.0. Agora, o que fez a diferença na minha vida, quando eu tinha aquela empresa pequenininha, que mudou a minha vida, foi um plano de vida. Plano de vida. Isso que fez a diferença na vida dele. Os grandes especialistas, como o Brian Tracy, diz o seguinte para nós: apenas 3% da população tem um plano de vida. Apenas 3%. E pior, apenas 1% tem um plano de vida por escrito e faz a gestão à vista. Ou seja, está todo dia ali olhando para o seu plano de vida. Então, qual que é o plano, o passo 2 aqui do nosso método? Vou contar o que eu faço para vocês. Passo 1, meditei, deixei a minha mente preparada, rápida. Passo 2, eu levanto, olho para o meu quadro branco que eu tenho no terceiro quarto aqui, olho para o quadro branco e o que está lá? A minha meta. A minha meta está lá. E é uma meta só. É uma meta só. No máximo 2 metas. Por quê? Porque eu quero dar foco. Se eu tiver 5 metas, 10 metas, gente, esquece. Porque eu não estou mobilizando energia para aquilo que eu quero alcançar, né? Então, por exemplo, eu posso colocar lá uma meta apenas. Quero lançar o meu livro no dia tal, no ano tal, da forma tal. É uma meta só. Então, a minha mente já está preparada, eu levanto, abro os olhos e olho para a minha meta. E faço essa gestão diariamente. Diariamente. Tá bom? Pode avançar, Bianca, por favor. Existe um curso lá fora chamado Designing Your Life, que é muito procurado, que fala justamente disso. É um dos cursos mais procurados lá em Stanford. Tá? Designing Your Life, projete a sua vida. Pode ir, Bianca, pode avançar. Uma coisa importante quando eu vou preparar o meu plano de vida, as minhas metas, e que faz com que eu não desista, então isso aqui é fundamental, porque muita gente tem iniciativa. As pessoas começam as coisas, mas muita gente acaba não terminando, não concluindo. Então, esses 3 itens aqui são essenciais. Eu preciso descobrir quem eu sou de verdade e profundamente, de forma essencial. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, a ferramenta MBTI, né, para eu poder me conhecer de verdade, ver os meus pontos cegos, potenciais que estão nos meus pontos cegos, e poder mergulhar
nessa questão do autoconhecimento de verdade, tá, pessoal? Outro ponto é onde eu quero chegar. Então, eu estou construindo um caminho, eu tenho que ter uma visão de longo alcance para saber onde eu quero chegar de verdade, né? E o terceiro ponto que eu acho essencial, quem você irá beneficiar ao longo deste caminho, né? Porque quando você for querer desistir, e isso vai acontecer, porque sempre acontece, porque as coisas não são fáceis, você começa a lembrar, poxa, se eu desistir agora, eu vou deixar de beneficiar muita gente. E esse é um ponto que pode fazer com que você não desista dos seus objetivos. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar, vamos avançar. Nós temos o cientista, o neurocientista Jonathan Haidt, o que ele nos ensina? Ele fala o seguinte, olha, o processamento de informações do nosso cérebro consciente, prestem bastante atenção nesse número, é de 50 bits por segundo. 50 bits por segundo, cérebro consciente. E o cérebro inconsciente? 11 milhões de bits por segundo. Olha a diferença. 11 milhões de bits por segundo. Quando eu faço a meditação logo cedo, eu começo a acessar o meu inconsciente. Então, as informações começam a ser processadas numa velocidade de 11 milhões de bits, e não de 50 bits. E isso vai gerar o quê? O hiperfoco. O hiperfoco. E aí eu vou olhar para o quê? Para aquilo que está passando na televisão, que não tem nenhuma relação com a minha meta, para aquilo que eu estou ouvindo no rádio, que não me interessa em nada, ou eu vou olhar lá para o meu quadro branco, para a minha meta. Eu vou olhar para a minha meta. Então, eu acesso essa velocidade de 11 milhões de bits e olho para a minha meta. Isso gera o hiperfoco. Pode avançar, Bianca, por favor. E aí, o terceiro passo é bem importante, porque muita gente acaba se autossabotando. Fazendo esses dois passos, gerando o hiperfoco, a quantidade de oportunidades que você vai reparar vai aumentar de uma forma exponencial. Você vai ficar impressionado, porque acionou o seu hiperfoco. Se você tiver em uma festa e alguém começar a falar sobre algo relacionado à sua meta, na hora você vai olhar para aquilo e vai ter atenção e vai querer conversar com a pessoa. Isso vai acontecer naturalmente, tá, pessoal? Agora, o segredo é eu não me autossabotar. Isso acontece demais. Aí eu passo 3, é o focar no sim. Porque identificar oportunidades que eu nunca identifiquei, isso vai acontecer como nunca aconteceu. Agora, o passo 3 é eu dizer sim para essas oportunidades, através do foco. Pode avançar, por favor, Bianca? Aí aqui nós temos um teste para identificar esses sabotadores, para você saber quais são os seus sabotadores e não deixar que isso aconteça. Tá? Depois a gente pode voltar nisso aqui lá no finalzinho. Pode avançar. Passo número 4. Flow e Wu Wei. Flow, possivelmente vocês tenham ouvido falar aqui no Ocidente. Wu Wei, muito provavelmente não, porque é uma expressão utilizada lá no Oriente, lá na China. Pode avançar, Bianca, por favor. Então, falando um pouquinho de flow, eu gosto de dar esse exemplo. Aqui foi uma frase falada pelo Einstein. Quando você está 1 hora conversando com uma linda mulher, parecerá 1 minuto. Se você estiver 1 minuto com os pés sobre brasas, parecerá 1 hora. Então, o estado de flow é você estar conversando com uma linda mulher. Então, você está ali totalmente imerso, você não vê o tempo passar. E, aliás, falando em tempo, muito possivelmente o nosso tempo está esgotando, não é isso, Bianca?
Nosso tempo está esgotando. Nós temos 8 minutos. 8 minutos. É. Tá bom. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Então, a questão do flow é isso. É quando eu consigo estar completamente imerso em uma atividade e não vejo o tempo passar. Não vejo o tempo passar. Vocês já tiveram essa sensação, principalmente quando você está fazendo algo que você gosta demais. Você gosta demais daquilo, quando você vai olhar, nossa, mas já passou tanto tempo, né? Então, esse é o flow, é uma sensação, é um movimento muito importante em termos profissionais. Quando você consegue entrar no estado de flow, a sua produtividade ela é aumentada de uma forma incrível, incrível. Aí você consegue produzir coisas muito bacanas, tá bom? Pode avançar, Bianca. Então, o flow é comentado aqui no Ocidente, o Mihaly Csikszentmihalyi que trouxe esse conceito de flow. Agora, o Wu Wei, pouquíssimas pessoas já ouviram falar, né? O Wu Wei, lá na China, eles têm esta sabedoria, né? Que é um ponto bastante importante. E aí eu gosto de dar esse exemplo aqui. Se eu estou no meio de um lago, né, e eu tenho esse barquinho aqui, digamos que eu tenho uma vela ali, eu vou armar a minha vela nesse barco, e aí eu sei onde eu quero chegar lá na outra margem. Isso eu já sei, porque eu já fiz aquele trabalho que eu comentei lá com vocês. Está claro, eu tenho clareza onde eu quero chegar. O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu esforço? Eu vou armar ali a minha vela, vou fazer o posicionamento adequado, e o Wagner, vento... eu Oi, só Bia. vou me ausentar um instantinho, eu já venho, mas pode continuar, por favor. Tá, mas para passar, vou precisar que você... Não vou precisar não, que a campainha tinha tocado aqui. Ah, tá Tá, bom. alguém foi atender, desculpa. Tá bom, tá legal. Então, pessoal, olha só, eu tô lá no barco, eu vou armar ali a minha vela, eu sei onde eu quero chegar, e nesse momento existe um vento, então eu vou utilizar esse vento a meu favor. O único esforço que eu faço é ajustar a minha vela. E eu uso a força do vento para chegar até a outra margem. Essa é a ação não intencional que os chineses chamam, tá bom? Então, nesta ação não intencional, eu poupo energia. Eu estou poupando energia, tá? Faltam 50 metros para eu chegar no meu objetivo. O que eu vou fazer? Acabou o vento. Acabou o vento. 50 metros. O que eu tenho que fazer? Aí sim eu vou usar esforço. Eu vou mobilizar a minha energia, vou remar. Vou pegar os dois remos e vou remar e vou chegar até o meu objetivo. Então, essa sabedoria oriental, essa sabedoria dos chineses é muito importante para a gente trazer para a nossa vida, para eu não ficar dando um murro em ponta de faca. Né? Então, existe a hora em que eu vou utilizar a força da natureza, eu não vou mobilizar esforços, eu vou poupar energia, mas existe um momento que eu tenho que usar a energia. Isso é a sabedoria que cada um de nós precisamos desenvolver e fazer a leitura de cada cenário. Tá bom? E a China não está no topo lá do mundo à toa, né? Não é à toa que eles estão no topo de tudo, né? Inclusive tecnologia, né? A gente não fala mais em Vale do Silício. Hoje em dia, se você quiser inovação, você tem que ir para a China, porque eles já superaram e muito o Vale do Silício. Pode avançar, por favor, Bianca. Então, um bom exemplo aí do flow é o surfista também. Então, o surfista, ele está ali, ó, ele vai dropar essa onda ela abriu ali para a esquerda, ele vai dropar e vai para a esquerda, não para a direita. A direita está quebrada a onda ali, né? Ele não vai ir para a direita, ele vai para a esquerda. Então, ele vai a favor da naturalidade. Ele vai usar esta força da natureza, da naturalidade, ele não vai contra a maré. Né? Então, na nossa vida, a gente precisa perceber isso.
Gente, será que eu não estou indo no caminho inadequado? Será que eu não estou tentando forçar uma situação que não é a melhor situação nesse momento? Será que eu não tenho que ficar em home office nesse momento aqui na minha casa, trabalhando em casa? Ou eu devo me expor aí para pegar um vírus, sabe? Então, essa questão de entender a naturalidade e os movimentos da natureza. Pode avançar, por favor, Bianca. E, finalmente, o passo número 5. Passo número 5, que a base é a antroposofia de Rudolf Steiner. Passo número 5, ele nos traz dois caminhos. Deixa a Bianca voltar ali, que tem 2 slides. Mas fica a recomendação para vocês, quem gosta de estudar, a antroposofia é algo muito bacana, né, do austríaco Rudolf Steiner, que foi um grande gênio da humanidade. Vale a pena vocês estudarem. Tá bom? E a gente vai comentar agora aqui desses 2 caminhos para vocês. Bianca, por favor. Isso. Então, o primeiro caminho, gente, é um caminho que a gente está mais acostumado. Tá? Esse caminho a gente costuma usar mais. E a gente deve usar em algumas circunstâncias, sim. Qual que é o caminho? O caminho da instrução. Então, eu vou pensar, depois eu vou sentir, então, sentimentos, sentir, querer, e só depois eu vou agir. Só depois eu vou tentar mobilizar a energia para agir. Então, percebam o movimento que eu faço. Eu gasto muita energia pensando, energia, tempo, fico pensando, racionalizando. Depois que eu gasto todo esse tempo, eu vou para as sensações, para os sentimentos. E gasto ali muito tempo, muita energia, novamente. E depois, quando sobra um pouquinho de energia, eu vou decidir se eu quero fazer ou não. E aí, por fim, eu vou fazer. Esse é o caminho da instrução. Então, percebam que falta energia lá no finalzinho. Wagner, temos 1 minuto. Temos 1 minuto. Provavelmente a gente vai ter que abrir uma sala só para fazer a conclusão, tá bom, Bianca? Tudo bem. Mas vamos lá. Então, nesse caminho, geralmente falta energia para a ação. A ação que gera o resultado. Tá? Então, esse é um caminho muito usado por nós ocidentais, muito usado, mas que geralmente fica faltando ali a conclusão. Então, por isso que muita gente tem iniciativa, mas acaba não concluindo e atingindo os seus resultados. Vamos combinar o seguinte, ô Bianca, como falta 1 minuto, a gente pode fechar aqui e já abrir o outro link? Pode ser? Pera lá. Opa. Pode.